Olá, bom dia. Deixa eu ir olhando aqui o somzinho, tá bom? Enquanto os amigos chegam, eu vou mandando aqui. Bom dia, Marisa Monte. Qual dia você vai entrar aqui para cantar para nós? Natal tá chegando, ó. Quem sabe você se inspira para cantar. Alguém que tem o nome de Marisa Monte não pode não gostar de música ou de cantar. Fale a verdade. Conte pra nós. Deixa eu ver aqui se eu ajusto aqui. Acho que ficou bom. Então, final do ano tá chegando, né? O Natal já tá aí. Bom dia, né, filha? Bom dia. Natal tá chegando. E aí eu tava pensando, né, hoje pra gente conversar um pouquinho sobre mais do que justo, sobre Jesus, né? De quem nós poderíamos falar nessa semana, se não de Jesus. E aí eu vou deixar salva lá na minha página do YouTube essa live. Eu geralmente deixo lá algumas lives que eu faço no meu Instagram pessoal, onde eu tenho trazido até então as práticas integrativas, né? Mas é um canal que eu criei para que a gente fale sobre saúde, espiritualidade e tenha conteúdos que possam acrescentar, né, para a nossa vida. E aí essa é a primeira que eu vou baixar e deixar lá no meu canal do YouTube, para a gente falar sobre espiritualidade, né? E nada mais justo do que falar sobre os mestres dos mestres, né? Jesus. Então vou fazer agora a nossa oração. E aí vocês que estão aí também podem se conectar com a fé de vocês, com o credo, com o universo, com quem vocês sentirem no coração, rogando aos amigos e irmãos espirituais, aos quais também chamamos de anjos, que nos inspirem, nos amparem, nos acolham, para que tenhamos um bom dia, uma ótima semana, que tenhamos reflexões que possam auxiliar na evolução de nós mesmos, do nosso próximo, do planeta em que vivemos. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. E aí eu vinha refletindo, né, sobre essa semana, onde já a gente está aí, né, no final da semana, com as comemorações de Natal. Bom dia, Otacílio. Onde a gente acaba esquecendo realmente, né, o verdadeiro espírito do Natal, que não é só, ou não é principalmente, a troca de presentes, Papai Noel, Papai Natal, para quem está em Portugal, né? E é linda, uma época do ano que eu amo muito. Ela me traz, assim, muitas boas lembranças. Ou talvez não é nem boas lembranças, algumas boas lembranças e muitos bons sentimentos. Como eu já disse em outro momento, eu nem tenho tantas lembranças assim da minha infância, mas tenho bons sentimentos do Natal e também do meu aniversário. Mas agora, quando eu falei, né, em boas lembranças do Natal, eu também tenho algumas lembranças não tão boas. Por exemplo, né, a gente sempre foi uma família
bem humilde, né? Onde por muito tempo a gente recebia doações das pessoas. Doações, principalmente a minha mãe tinha 3 filhos vivos, né? No céu ela tem alguns outros, mas aqui ela tem 3 vivos. E aí a gente ficava guardando as doações de roupas das pessoas. E eu lembro que eu já um pouquinho adolescente e faltando uma semana para o Natal e a gente sem as roupas do Natal ainda, aguardando que as filhas de uma amiga da minha mãe quisesse arrumar o guarda-roupa para mandar essas roupas para nós. Elas sempre chegavam, de uma forma ou de outra, elas sempre chegavam. Mas eu lembro, né, da angústia de você ficar aguardando e pensando, e ainda mais quando a gente é adolescente, né? As nossas amigas já vão sempre fazendo planos e mostrando o que tem, você não tem nada ainda. E é tão engraçado que, assim, apesar da gente ser uma família humilde, a gente sempre foi realmente, mas a gente sempre viveu no meio de pessoas muito abastadas. Isso é bom e era ruim, né? O que era bom, porque a gente aprendeu muitas coisas. Como pobre, nós tínhamos muito, eu acho, muita educação mesmo, né? A gente sabia falar, a gente sabia se portar. E eu trago muito disso, né, para a minha vida. A minha mãe, ela ensinou muito sobre respeitar o outro, da forma dele desde sempre e muito cedo. A minha mãe, a gente veio do Rio de Janeiro, né, pro Ceará, e a minha mãe fez amizade com um moço cabeleireiro. Ele era homossexual, morava com a mãe dele, e homossexual naquele tempo, né, que eu tinha 8 anos, eu vou fazer 50. Então ainda era aquela coisa muito reservada. E eu lembro que ela sempre dizia, né? A gente tem respeito pelas pessoas, eu não quero nunca nenhuma fala, nenhum olhar. Assim, eu nem entendia direito isso, e aí eu vejo o quanto muitas vezes acaba sendo desnecessário algumas explicações para as crianças, porque para mim eu não via por que fazer nenhuma fala, mas ela já dizia antes. E a gente ia no salão dele, ele era amigo da minha mãe, ficaram muito amigos, a mãe dele já era uma senhora idosa. E eu lembro que na festa de aniversário dele, então tinham lá vários travestis e com aquelas roupas lindas, né, que eles gostavam de botar, e maquiagem, e uma coisa elegante, porque infelizmente hoje a gente não vê isso sempre. Eu lembro que tinha um vestido de Marilyn Monroe e eu achava aquilo muito lindo. Então era assim, era quase um desfile à fantasia para mim. Mas eu aprendi que essas pessoas deveriam ser respeitadas desde cedo. E para mim, em partes, eu até admirava a coragem delas de estar ali com aquelas roupas todas muito educadas. Não tinha pornografia, não tinha palavrão, uma coisa. E isso eu trouxe para a minha vida, trouxe para a vida dos meus filhos. E eu acho que é importante, né? E isso é viver Jesus, né? Porque Jesus, ele disse: amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. E quando a gente vivencia Jesus, a gente põe em prática esse respeito pelas pessoas, independente da religião delas, independente da opção sexual delas. Elas são pessoas como nós. E eu né, fugi um pouco, eu lembrei disso, mas era isso. A angústia de guardar, de não ter essas roupas. E aí eu também, ao longo do tempo, casei nova, com 19 anos. E tudo mudou, né? Graças a Deus. Mas isso ficou guardado dentro de mim.
Então eu sempre, né, pratico isso. A gente ganha uma coisa, a gente tira uma coisa do guarda-roupa. Os meus filhos ganham um brinquedo, eles tiram um brinquedo para doar para alguém. A gente já faz essa prática sempre. Mas aqui, né, quando eu vou vendo que tá chegando o fim do ano, a gente dá uma olhada mais amorosa para tirar novamente, porque eu imagino que em algum lugar tem outras crianças, outras adolescentes que também acabam passando essa angústia, né, de estar chegando o Natal e não ter. E é isso, é a gente trazer para cá o que representa Jesus. Claro, em todos os dias do ano, mas nesse momento o que representa o Natal, né? O Natal ele vai ser a expressão do amor ao próximo, do que eu gostaria que fosse feito por mim, que eu pudesse fazer pelo outro. E Jesus exemplificou isso muito perfeitamente, muito lindamente, né? Exemplificou até na hora de partir, quando, né, pediu a Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem, sendo crucificado ali, sentindo as dores naquele corpo, ainda assim rogava por nós, pela nossa ignorância. E aí eu trouxe hoje para nós o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. E aí eu bebo uma aguinha enquanto vocês procuram aí o Evangelho, caso seja possível. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Eu vou ler um pouquinho e a gente continua, porque eu já viajei aqui, não foi? Lá para minha infância. Esse período me faz assim viajar um bocado. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. E aí eu vou parar aqui só para fazer também um adendo, né? Porque quando ele coloca aqui, seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Eu entendo, né, que isso está mais voltado para o ego ainda adoecido,
para aquele ego que a gente diz, não, eu quero é isso e vai ser isso, e não me importa se eu tô certa, se eu tô errada. Eu acredito muito que essa fala aqui, ela está sendo falada com esse olhar do ego. Porque o próprio Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse, vai amar o próximo, vai fazer por ele, depois tu faz por ti. Tu vai lá e faz por ele aquilo que tu nem consegue fazer por ti. Ele não falaria isso porque ele sabe que nós não conseguiríamos isso. Porque você só pode dar ao outro aquilo que você tem. Às vezes a gente nem sabe que tem, mas a gente só dá aquilo que tem. Assim como a gente só vai receber do outro aquilo que ele tem, aquilo que ele pode nos dar. E muitas vezes isso é motivo de conflito, né? E eu digo isso por mim. Porque você faz uma coisa pelo outro e você gostaria que ele fizesse a mesma coisa por você. Mas ele não tem como fazer. Ele não sabe, ele não aprendeu, ele não vivenciou. Não tem como, não tem como. E aí, sim, nesse momento, a gente está faltando com a caridade, com aquele outro que ainda não teve a consciência desperta para entender que ele pode ir um pouco mais, que ele pode ir além. E Jesus foi a expressão desse amor incondicional, né? Embora muitas vezes sendo contundente, quando era preciso. Mas um contundente de forma amorosa, não agressivo, propriamente dito, né? Eu tenho um livro que ele se chama, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se ele está aqui. Gestão de Pessoas segundo Jesus. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Está aqui. Eu comprei esse livro uma vez e eu nunca mais achei novamente. E ele é extraordinário. E ele não tem nada a ver assim, ele é voltado, ó, sabedoria e negócios. Conselhos milenares para líderes modernos. É um americano e esse livro foi traduzido. Eu posso até deixar aí depois. E ele é extraordinário, porque ele vai, a partir dos exemplos de Jesus, ele mostrando como que você pode ser um bom líder na sua empresa, nos seus relacionamentos, como você organizar as questões da vida, né? E aí ele coloca, ó, assuma uma missão, escolha seus amigos, cerque-se das mais variadas pessoas, conheça a história que pessoas compartilham, seja bem informado e tudo à luz de Jesus. Gestão de pessoas segundo Jesus. Eu acho que todo gestor, seja da sua família, seja do... Ele deveria ter esse livro aqui para entender. E aqui ele mostra que, apesar de pacífico, Jesus sempre foi justo e soube separar as coisas. Porque às vezes a gente acha que fazer como Jesus é se deitar e ser capacho e deixar todo mundo pisar em cima de você. E eu acredito que a gente ainda interpreta muito mal algumas das passagens, ainda no dia de hoje. Mesmo aquela que diz, né, se dê um tapa, dá o outro lado da face. Não é literalmente o outro lado da face. Dificilmente Jesus queria que alguém ficasse batendo no meu rosto e eu dissesse agora do outro lado, agora do outro. Porque Jesus disse que eu tenho que apanhar, se alguém está me batendo, eu vou dar outra face também. Não é essa face que Jesus está falando. Mas é a face de pagar o mal com o bem. Porque cada um só dá o que tem. Eu vou dar outra face quando alguém me apunhalou, porque era assim que essa pessoa sabia fazer, levantou um falso de mim,
E são exemplos, né? Tem várias coisas, cada um traz para si. Mas lá na frente eu vejo aquela pessoa totalmente debilitada e abandonada. Porque ela fez isso, mas ela não fez só comigo. Ela fez com outras tantas pessoas. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. A conta chega. Mas eu que já estou aqui, talvez num outro nível de consciência, entendendo que cada um só dá o que tem, entendendo que cada um vai dar o melhor que tem, que pode, que sabe, apesar de não ser bom e não ser o que nós gostaríamos, mas é a partir da consciência que tem naquele momento. E eu vou lá agora e vou fazer por aquela pessoa o que talvez ninguém faria. Por misericórdia mesmo, por compaixão. Isso é dar a outra face. Porque muitas vezes eu vou ajudar essa criatura que está necessitada, que está precisando, que não tem quem queira fazer. E a gente está vendo muito isso agora, né? Acho que ao longo da vida a gente sempre viu, mas agora, sei lá, parece que é como assim, os véus foram tirados e aí você tá vendo mais isso, às vezes nas famílias, às vezes na comunidade ali de vivência, porque por conta dessa pandemia, então as coisas ficaram um tanto mais delicadas. E aí são muitas pessoas, muitas vezes adoecendo ao mesmo tempo, umas da mente, outras das emoções, e aí, consequentemente, do corpo físico. E aí são doentes que não têm condições de cuidar dos outros doentes, ou doentes cuidando de doentes, e aí fica bem mais complicado. E às vezes, quando nós estamos todos doentes, ou até da mesma patologia emocional ou mental, a gente não tem condições de cuidar do outro. E aí, se vocês já nos deparamos nessa condição, então a gente vai lá e faz um pouquinho daquilo que cabe para nós. Mas não levando literalmente essas falas, né? De apanhar ou coisa parecida. Mas esse livro, se vocês puderem achar, depois procurem, porque ele é muito bom. Talvez na Amazon, acho que eu já vi que tem na Amazon. E aí é isso, ele mostra que Jesus sabe a hora de ser mais... Tá faltando a palavra, viu? Se vocês tiverem uma palavra aí para me ajudar. Porque não é impositivo, né? Mas a gente via, mesmo em algumas falas deles com os apóstolos, como eles diziam, ele, né? Falava, pouca fé. Como tens pouca fé? Se tivesses mais fé, poderias fazer o que eu faço ou muito mais. Ou quando ele pediu ajuda a Pedro, né? Pedro dormiu e não conseguiu ficar orando. E ele disse, Pedro, me abandonastes, né? Ele não ficou calado, entalado, como talvez muitos de nós faremos. Pedro não orou por mim na hora que eu mais precisei. É isso mesmo, deixa estar, Pedro. Deixa estar, que a tua hora vai chegar. Ou então botou a cara feia e passou o dia dando piada em Pedro, ou não olhou nem para Pedro. Ou só ficou aguardando a hora do Pedro precisar. Ai, lembra que eu te pedi para orar por mim, ficar ali. Tu não ficou, agora eu vou ficar por ti. Mas ele falou. Ele olhou e falou, né? Sem piada, sem ironia, sem sarcasmo, sem se omitir para ser bom, né? Ele não era Jesus. Ele podia só ter ficado caladinho, ter entendido, nem ter falado nada. Não, porque na hora de falar, ele sabia que era importante falar. E falou muito por parábolas, né? E as parábolas estão aí e ainda sendo interpretadas por nós.
de forma que às vezes a gente ainda não consegue entender. Mas eu vejo o quanto de sabedoria, de conhecimento, né, Jesus já trouxe para nós lá no passado, há 2000 anos. Quando a gente consegue interpretar adequadamente, a gente entende o quanto faz sentido, o quanto era tudo muito maior e extraordinário e a gente não percebia ainda. E às vezes alguém vai dizer, Erida, mas é tão difícil, né? Entender isso, é tão difícil você entender esses sinais, você ouvir, você saber como agir, você saber exatamente até que hora você dá a face, quando é que para. E aí eu trago de novo algo que eu faço, assim como eu bebo água e como eu respiro. São as meditações, são as orações, os momentos de silêncio, né? Porque a gente sabe, né? Muitos sábios já disseram, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente silencia, a gente ouve Deus. Então é a gente parar um pouquinho ao longo do nosso dia, se possível, no mínimo, pela manhã e à noite, ouvindo que tu queres de mim, onde é melhor que eu esteja hoje, onde eu sou mais contribuição para a minha evolução espiritual e moral, para o meu próximo e para o todo. Anjo da guarda, espírito protetor, ancestrais, cada um fala da sua forma. Estejam comigo, me inspirando, me orientando durante o meu dia. E durante a noite, gratidão, gratidão por cada aprendizado. E a gente vai tirar aprendizado de tudo, se quiser. E que eu possa agora, durante o sono do corpo, ser levado para um lugar seguro, para estudo, para tratamento, quem sabe para aconselhamento, para que eu possa resolver as questões que ainda estão pendentes, para que eu possa resolver com sabedoria, para mim, para o meu próximo, para o todo. E quando a gente faz essa oração, e quando a gente traz essa forma de viver para a nossa vida, a gente vai dizer que acontece aquilo que chamamos muitas vezes de milagres, mas que nada tem de milagres. Mas simplesmente nos coloca em conexão superior com o universo, com Deus, em harmonia e ajuste, porque eu não quero nada só para o meu ego, eu não quero nada só para mostrar para alguém que agora eu tenho, mas eu quero algo para o meu bem, para a minha evolução do meu ser, os que estão próximos a mim. E próximos é tão abrangente, hoje nós estamos aqui próximos, tão pertinhos, e quiçá onde possa estar cada um de nós. Eu estou no Aquiraz, no Ceará. Um dia uma colega que estava no Maranhão, outro em São Paulo, um dia tinha uma em Portugal, mas a gente estava próximo. E para o todo, se eu quero algo que seja bom para o todo, como me exemplificou Jesus em cada ato, em cada escolha, em cada renúncia, em cada fala, não tem porquê eu não receber essa permissão. Não tem porquê. E aí os milagres acontecem. E eu agradeço imensamente, imensamente esse ser maravilhoso
que eu chamo de Jesus, mas que eu sei que outros chamam por outros nomes, né? São tantos, né? Vocês sabem dizer algum. Eu tenho aqui na radiestesia 72 nomes de Deus, que não é Deus, né? A gente sabe que são os 72 nomes de Jesus. E quer dizer, né, que alguns de nós sabem, outros de nós ainda entendem que Jesus é Deus. E errado não tá, porque somos partículas de Deus, né? De alguma forma, todos somos deuses. Mas Jesus é só um nome, um dos nomes que nós chamamos. Outros chamam de Jeová, né? Outros de Alá. E o que vale é o ser. É o que esse ser trouxe para nós, é o que ele nos ensinou. É o que ele exemplificou e que se a gente seguir aqui, ó, coração, a gente vai saber o caminho. É isso, meus queridos. É isso, né? Falar de Jesus é bom, é maravilhoso, é curador, é gratificante, é fortalecedor. E a gente poderia aqui ficar uma semana conversando, falando. Eu sei que o que eu trouxe sobre Jesus foi muito pouco, perto da grandeza que é Jesus. E hoje nas minhas orações e na meditação eu disse: Jesus, eu vou falar de ti na live de hoje. Mas desde já eu já te peço perdão, porque o que eu vou falar é tão pouco diante da grandeza que tu é. É tão pouco até o que eu posso querer falar pelo meu mínimo conhecimento. Então tu me perdoa. Mas eu vou falar aqui do meu coração que tem dentro de mim. E que eu possa falar sem esse ego do querer ser melhor do que sei lá. Mas que eu possa falar também com esse ego que quando está a serviço da nossa missão aqui na Terra, ele nos auxilia muito. E o pouco que eu vou falar, Jesus, mas tu sabe que eu não tenho nem palavras para explicar, para agradecer. Mas hoje eu vou trazer para nós a fala da tua importância nesse período, né? Na tua importância na nossa vida sempre, mas enfatizando esse período onde às vezes a gente esquece e pensa que Natal é só o Papai Noel, que Natal é comer o Chester, rabanada, que eu adoro. Mas é tão mais do que isso, né? É ter um olhar amoroso para os nossos irmãos. E aí eu já deixo aqui essa solicitação. Eu estou aqui no Aquiraz, no Ceará. Mas o meu contato mais próximo com o Centro Espírita, né? Ou a comunidade de auxílio, independente de Centro Espírita, é o Jesus de Nazaré em Sobral, o Lar de Maria lá em Pernambuco, e acaba sendo tudo muito à distância. Mas eu gostaria tanto de Natal poder fazer alguma ação com outras pessoas para trazer maior significado para a noite de Natal. Lá em Pernambuco, as minhas amigas, elas vão dar alimentos que elas já fazem, iniciaram ano passado e vão continuar. E eu ficar aqui, eu queria estar lá, eu queria estar lá. Então, se vocês souberem de alguma ação que acontece aqui, tá? Nos arredores de Fortaleza, me avisem, por favor, no inbox. Pode ser do jeito que for, pode ser no hospital, pode ser num asilo, pode ser na rua, tá? Mas eu gostaria muito, muito, muito de fazer algo nesse dia que eu pudesse lembrar e que eu pudesse guardar no coração como uma retribuição mínima. Desculpem a emoção.
mas uma retribuição mínima do muito que eu tenho do mundo espiritual, de Deus, de Jesus, do universo. Então eu agradeço se vocês souberem alguma coisa e puderem me informar. Eu encerro essa live hoje agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa vida, sendo a melhor versão de mim, desde, quem sabe, muitos séculos, sendo melhor a cada dia, mas ainda sabendo que tenho muito a melhorar. Mas me coloco a serviço de Deus, a serviço dos amigos espirituais, a serviço da humanidade, mesmo aqui do meu lugar de pequena, fazendo tão pouco, mas fazendo um pouquinho. Agradeço pela imensa oportunidade de estar aqui hoje, usando a minha voz em meu benefício e do meu próximo, porque sei que muitas vezes a usei de forma inadequada, sobretudo em outras existências. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Desculpem a emoção, mas eu disse que é um tempo que me deixa muito mexida, muito tocada, muito agradecida. E é isso. Aonde é, Girleide? Fala comigo depois no privado, tá? O meu Instagram é eridan.mourão.oficial, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Gratidão. Semana que vem a gente tá junto de novo. E se eu puder, né, tá? Oficial. Preciso ser aqui aos arredores porque para que depois eu possa estar com a família também, né? Afinal de contas, a caridade começa em casa. E a gente precisa ter esse olhar amoroso também para os nossos familiares, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus.